Um homem de 68 anos morreu depois de cair no poço de um elevador de uma clínica de estética. O Joca Maluli vai voltar com a gente. Chega aqui, Renatão. Joca Maluli novamente aqui na nossa janela da notícia, trazendo todas as informações a respeito desse caso triste, né, Joca? Lamentável. Fala aí. Lamentável, né, Sandro? Esse é o transporte público, um dos transportes mais seguros do mundo, né, que são os elevadores. É muito difícil a gente noticiar um caso como esse, mas infelizmente esse homem de 68 anos veio a falecer, né, no dia de hoje. Isso porque ele ontem estava numa clínica de estética em Jales, com a esposa, acompanhando a esposa, e quando ele chamou o elevador chegou, ele provavelmente estava distraído, a porta se abriu, ele ao adentrar ao elevador não viu e o elevador não estava no andar. Esse homem caiu de uma altura de quase 6 metros e não resistiu. Apesar de ter sido atendido ali na hora por atendentes do SAMU, pela equipe médica ali e pelo Corpo de Bombeiros, esse homem não resistiu aos ferimentos e morreu no dia de hoje. Agora, o que a gente traz para os nossos telespectadores, Sandro, porque assim, é muito comum as pessoas usarem elevador, seja em casa, seja no trabalho, seja no shopping center, enfim, elevadores são um transporte que faz parte da vida de muitas pessoas, principalmente as pessoas que moram em cidades de médio e grande porte, e a gente quase que não presta atenção, né, muito nessa situação. Por isso que eu estou aqui com o Tenente Renato, do Corpo de Bombeiros, que vai falar com a gente a respeito desse caso. É muito difícil acontecer isso, né? Qual que é o chamado mais comum que o Corpo de Bombeiros recebe com relação aos elevadores? Boa tarde. O Corpo de Bombeiros, normalmente a vítima está retida no interior do elevador, né? É muito difícil o caso de queda do elevador em si, tá bom? Então, Tenente, só para eu entender, o que aconteceu hoje foi um caso atípico, mas é bom que as pessoas prestem atenção, né? Quando o elevador chegar, hoje em dia, principalmente com o celular, a gente fica muito distraído, né? É muito comum a pessoa estar com o celular na mão aqui na porta do elevador, de repente o elevador chega e ela já vai entrando sem olhar. Então é importante, apesar de ser seguro, sempre dar aquela dupla checagem antes de entrar. E fora isso, o mais comum é o elevador parar. Tem gente que tem claustrofobia, né? Que tem aquela síndrome do pânico. Qual que é a recomendação do Corpo de Bombeiros nesses casos, Tenente? Então, o Corpo de Bombeiros sempre orienta que a pessoa, se ficou retida dentro do elevador, manter a calma, né? Nesse momento, que é um momento um pouco difícil, manter a calma, acionar, né? Tem um alarme que aciona... Vamos entrar aqui, Tenente. Vamos até entrar aqui para mostrar para os nossos telespectadores. Pedir para o Paulo Oliveira, nosso cinegrafista que está aqui com a gente, mostrar. Então, no caso da pessoa ficar retida aqui dentro da cabine, primeira coisa é manter a calma, né? Manter a calma. A nossa mente é muito poderosa, né? Isso, manter a calma, fazer o acionamento do alarme, né? Conversar com a pessoa do outro lado, explicar a situação e ele vai fazer um contato ou com a empresa responsável ou com o Corpo de Bombeiros. Tenente, as pessoas que têm claustrofobia ou têm síndrome do pânico, seria recomendado que essas pessoas evitassem entrar sozinhas nos elevadores? A princípio, sim, né? Se tiver condições de não utilizar, mas não... mantendo a calma é o suficiente para, nesse caso desse incidente, né? Agora, claro que não é hora de fazer brincadeira, né, Sandro? Mas uma outra opção também, quando você chega num lugar que você vai andar 1, 2, 3 andares, que não é uma grande distância, também, olha aqui, ó, as mulheres usando aqui as escadas, aí não tem nenhum risco de ficar preso, não tem um risco de nada acontecer e ainda acaba fazendo o exercício aqui diário. Mas Joca, no caso de elevador é isso que o... Oi, Sandro? Deixa eu perguntar uma coisa. Com certeza, a utilização da escada, tem gente que vai num apartamento, mora lá no 3º, 4º andar, prefere subir de escada do que ir no elevador. Tem gente que tem medo realmente. Agora, quais são os itens de segurança que impedem que o elevador abra, né, quando a porta se abra, quando o elevador não está aí? E tem uma lei estadual que obriga todos os elevadores a terem uma mensagem ali, né? Antes de entrar, cuidado, veja se o elevador está realmente no andar, porque é um equipamento, mecânico, né, elétrico aí, mas que pode ter falhas. Aliás, qual é a exigência? De quanto em quanto tempo tem que ter a manutenção preventiva para evitar esse tipo de acidente, Joca?
Olha, eu vou perguntar para o tenente se ele sabe responder isso para a gente. Tenente, o Sandro está no estúdio perguntando se existe alguma legislação com relação à periodicidade que os elevadores devem passar por manutenção e quais são os itens de segurança, né, que impedem que o elevador abra a porta caso a cabine não esteja no andar. Então, não tem lei específica a respeito, né? São leis municipais, tem leis de orientações sobre o acesso, a quantidade de pessoas, então sempre a orientação do fabricante do elevador. Então, varia muito de fabricante para fabricante. Isso é muito importante, porque a gente pode olhar aqui, Sandra, que esse elevador prevê que a lotação máxima são 4 pessoas. Normalmente, ele classifica aqui um peso médio de 80 a 90 quilos. Então é importante as pessoas, às vezes, aquele velho ditado, é igual coração de mãe, cabe mais um, não é bom sempre seguir a orientação do fabricante, como o tenente colocou aqui pra gente. Então, não fazer superlotação, não brincar com o elevador, né? A gente, às vezes, tem criança aí que acaba brincando com o elevador, aquela coisa de segura elevador, manda para todos os andares. Então, assim, apesar de ser um transporte público de extrema segurança, ele exige consciência e atenção. Então, assim, a orientação que a gente deixa para os nossos telespectadores que usam o elevador, principalmente nos dias de hoje, com o celular à mão, que a gente fica muito desatento, é antes de entrar no elevador, checar. Não acontece sempre, mas pode acontecer, como foi essa infelicidade, né, do que aconteceu em Jales ontem, e esse senhor de 68 anos acabou não resistindo, caiu de uma altura de 6 metros. 6 metros pode não parecer, mas para uma queda livre é muita coisa. Então, prestar atenção e, como o tenente falou, para quem ficar preso, manter a calma. O sistema de segurança, as cordas que seguram o elevador são várias, tem mais de uma. É muito difícil que um elevador vá cair. Então, se você ficar preso no elevador, mantenha a calma, mantenha a paciência, chama o interfone interno, que alguém vai te tirar. E não tente abrir a porta você mesmo, ou sair por cima ou por baixo, que também é um risco. Espere a equipe treinada chegar para te tirar de dentro da cabine, Sandra. Correto. Joca, muito obrigado pela sua participação, representando o Corpo de Bombeiros e com relação ao caso de Jales, os nossos sentimentos aos familiares, e a gente vai continuar acompanhando toda a investigação, porque o advogado da clínica e diz que o elevador tinha passado por manutenção preventiva, mas a gente vai continuar, nesse caso, sempre lamentando o fato ocorrido, tá bom?